Nós citamos aqui o pai da fé, Abraão, e a sua história, que no capítulo 12 de Gênesis se inicia, em que ele, colocado à prova, deixa o seu passado, e no capítulo 22, 10 capítulos adiante, Abraão agora coloca diante do Senhor, que é posto à prova, o seu futuro, entregando o seu passado e entregando o seu futuro para viver o presente debaixo da provisão de Deus. E no capítulo 22, no versículo 14, fica claro que quando ele amarra Isaac para colocar, para sacrificar, o anjo fala: não faça isso. E então ele olha e tem um cordeiro para o sacrifício. Deus preparou o seu cordeiro para o sacrifício, para o holocausto. Deus provê. E é isso que nós vamos meditar. Nós paramos aqui, em que depois dessa trajetória, Abraão, colocado à prova, é aprovado e Deus provê na sua vida. Mas a geração de Abraão continua. Abraão casou com Sara, nasceu Isaac, o filho da promessa. Isaac casa com Rebeca e nasce Jacó. Jacó casa com Lia, depois, posteriormente, a mulher do seu amor, que é Raquel. E aí nasce José e Benjamim. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre José. Por quê? Porque muitas vezes nós deixamos as oportunidades passarem. De repente Deus está colocando uma provisão diante de nós e nós não percebemos essa provisão. Muitas vezes as dores da vida, das dificuldades, dos processos que nós enfrentamos, às vezes nos priva de enxergarmos a provisão que Deus tem colocado para cada um de nós. E quando nós falamos de José, é interessante nós entendermos que José recebeu de Deus um sonho, e esse sonho Deus confiou a ele, como poderia ter confiado a Benjamim ou a Rúben, mas Deus confiou a José. E José, então, a partir desse momento, na casa do seu pai, Israel ou Jacó, ele passa então a viver, e os seus irmãos começam a olhá-lo com ciúmes, com inveja. E eu quero levar vocês a meditarem sobre os endereços de José. Quantos endereços José teve em vida? Quantos endereços José teve em vida? Vocês já prestaram atenção nisso? Já analisaram? O Espírito Santo me levou a compreender isso. Quantos endereços José teve na sua vida, no seu processo? Vamos estudar um pouquinho sobre isso? Sobre esses endereços de José? E prestarmos atenção, porque a provisão de repente está conosco e nós estamos desperdiçando ela, perdendo a oportunidade. E Deus hoje nos desperta para isso, para que a gente abra os olhos e enxergue essa provisão de Deus. O Deus proverá aquilo que Ele está colocando diante de nós. Por quê? Elias, quando houve uma seca e Deus o levou até junto ao riacho de Quiriate, lá ele bebia da água e todos os dias Deus enviava o que? Um corvo para levar carne fresquinha para Elias. Então ele bebia da água do riacho e se alimentava de carne fresquinha. Deus enviava a provisão para Elias. Mas Deus também usa o ser humano, pessoas, talvez eu e você, para sermos provisão na vida de alguém. E eu tenho certeza que se a gente perguntar aqui hoje, nós teríamos testemunhos de pessoas que foram um dia já provisão na vida de alguém, que foi um socorro. A pessoa diz assim: foi Deus que te enviou aqui, não há outro meio, porque eu estava precisando disso e Deus enviou você como meu provedor, como minha provedora, e graças a Deus a solução chegou. Tenho certeza que se a gente conversar com a Lena, conversar com a irmã Rosângela, ela vai testemunhar: olha, alguém um dia falou que eu fui uma bênção na vida dela, uma provisão para ela, uma provisão para ele. Porque Deus usa pessoas, Deus conta conosco. Ele usa eu e você como provedores para abençoar a vida de alguém. Quando nós fazemos aqui a Marcha do Amor, todo o segundo domingo do mês, o que isso acontece? É nós sendo canal de bênçãos de Deus, como provedores na vida de uma família que está passando por um momento difícil. Uma pessoa que trabalha como autônomo, passa por uma cirurgia,
E aí ele não tem ali o INSS, fica 10, 15, 20 dias afastado da sua função, não consegue entrar ainda no INSS, é autônomo. O que ele precisa? Que eu e você sejamos canal de bênçãos de Deus para prover na vida dele, porque mudou a rotina dele, o orçamento da casa dele. Ele não tem de onde tirar, porque ele é motorista, ou ele é alguém que trabalha como autônomo, e ele precisa de alguém provendo na vida dele. E quantas vezes a gente ouve dizer assim: olha, pastor, nesse momento de dificuldade, a igreja, o Senhor, ou alguém foi provisão de Deus na minha vida. Na hora que eu estava precisando, a comida chegou, o alimento chegou. Porque o pastor Robson disse hoje de manhã: é isso mesmo, o cristão é diferente de todo mundo. O cristão abre o armário, olha lá um arroz, apenas um óleo, mas ele tem certeza, a comida não vai faltar na nossa mesa, porque Deus vai prover. O crente tem essa certeza, essa confiança, a provisão chega. Não importa quem vai bater na minha porta e vai dizer: olha, Deus tocou no meu coração, vim trazer aqui para você esse alimento. Você diz: entra, é Deus mesmo. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Eu estava necessitado e Deus enviou meios para que eu pudesse ser suprido. A gente precisa estar atento a isso. E quando nós olhamos para a trajetória de José e esse processo da vida dele, a gente vai ver que em alguns endereços eles não observaram isso na vida de José. O primeiro endereço de José é na casa de Israel, na casa de Jacó, junto com os seus irmãos. José amava os seus irmãos, Edilson. Ele queria muito bem os seus irmãos. José não tinha nenhum problema com os irmãos dele. Mas, devido ao amor do pai por Raquel, e então nasceu José e posteriormente nasceu Benjamim, Raquel faleceu, Jacó tinha um amor especial pelos meninos, por José e por Benjamim. Os irmãos de José criaram no coração uma inveja por isso. José está no ambiente da casa de Israel, mas seus irmãos geram no coração um ciúmes, uma inveja, e não percebem que José não é apenas um sonhador. José é um provedor na sua casa, porque Deus deu a ele um sonho, e aquele sonho haveria de se cumprir, porque os processos não impedem que a provisão e o projeto de Deus seja concretizado na nossa vida. Os processos não impedem que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Quando olharam para José, viram nele os ciúmes, porque o pai o queria bem, e então gerou neles algo que eles deveriam arrancar de casa. Aquele José amado pelo pai. José não tinha nada. O problema dos irmãos de José não era com ele, era com o pai. Por quê? Porque foi Jacó que fez a túnica colorida para José. Foi Jacó que distribuiu amor a José. Mesmo o problema sendo com Jacó. Eles atacam quem? José. E atacam quem? O provedor. Aquele que Deus tinha um projeto para a vida dele. E eles perdem a oportunidade de conservar em casa. Não tiveram essa visão, Samuel, de olhar para José e dizer: não, José não é alguém diferente, é alguém que o meu pai ama. Não, José é alguém que tem uma promessa de Deus aqui dentro de casa, e enquanto ele estiver aqui, eu tenho certeza que a provisão vai ter, não vai faltar, porque ele está debaixo de uma promessa de Deus para a vida dele. Olha, irmãos, talvez Deus está colocando diante de nós alguém como provedor, e nessa noite Ele nos convida a abrir os nossos olhos, para não perdermos aquilo que Deus tem colocado para ser canal de bênçãos na nossa vida, e lançar mão. Quanta gente lança mão, e aí sofre, aí está lá, vivendo uma vida triste, sofrida. Por quê? Porque não conseguiu enxergar, Bruno, a provisão de Deus dentro da sua casa. Abriu mão, lançou fora. Primeiro endereço de José, irmã Silvana, casa de Israel. E pela inveja,
eles lançaram a bênção para fora de casa. A inveja lançou a provisão para fora. Segundo endereço de José, foi vendido por uma caravana, e aí foi revendido para Potifar. Segundo endereço de José é a casa de Potifar. E ali José chega e começa a trabalhar. Segundo endereço, ele começa a acertar uma coisa aqui, começa a acertar outra coisa ali, as coisas começam a desenvolver e Potifar começa a prosperar. Por quê? Porque a provisão está na casa de Potifar. Alguém que tem uma promessa de Deus está lá. Alguém que deu um sonho a José. E então eles estão ali e Potifar vai percebendo que tudo que José coloca a mão prospera. É diferente. As coisas aqui em casa melhoraram. Tínhamos dificuldades com algumas situações e agora normalizou. As coisas começaram a acontecer. O que a gente não tinha até agora, agora começamos a possuir. O que era dificuldade para nós, agora começou a ser bonança. Aquilo que era limitado, agora começou a jorrar. A minha casa está sendo abençoada. José é o provedor da minha casa. José é um homem que Deus colocou aqui para nos abençoar. Tudo vai transcorrendo bem. Até Potifar coloca José sobre todas as coisas. Diz, olha, faça tudo. Você tem autoridade sobre todas as coisas. Eu confio em tuas mãos tudo aquilo que você pode fazer. Reconhecendo provisão dentro da sua casa. Porém, a esposa de Potifar se encanta com José. E aí vem a mentira. E com ela a injustiça. E aí então aquela mulher, com uma mentira diabólica, comete uma injustiça, acusa José daquilo que ele não fez. E Potifar, agora por uma injustiça, lança a mão da provisão na sua casa. Segundo o endereço de José, agora ele está fora, por conta da injustiça. Primeiro endereço, por conta da inveja. Segundo endereço, por conta da injustiça, ele é lançado fora. Potifar abre mão, por uma injustiça, do provedor na sua casa. Não conseguiu enxergar isso. Mas que Deus nessa noite nos revele provedores da nossa casa, provedores da nossa família, que nós possamos valorizar aquilo que Deus tem colocado como canal de bênçãos para nós, irmãos. Que nós não venhamos perder as oportunidades que Deus está nos dando de fazermos a diferença. Que nós possamos ter os nossos olhos abertos de reconhecer que é Deus cuidando de nós, que é Deus enviando alguém para ser bênçãos para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa vida. Que Deus abra, descortine os nossos olhos para não sermos injustos com aquilo que Deus tem nos dado como provisão. Muita gente está sofrendo porque foi injusto com a provisão que Deus deu. Aí diz, oh Senhor, as coisas não andam, mas a injustiça jogou fora aquilo que Deus colocou para vocês. Outro endereço agora é a prisão. José vai para a prisão, seu terceiro endereço, lançado no cárcere. Mas logo, João Carlos, o provedor chega na prisão e ele começa a organizar aqui, organizar ali. O carcereiro percebe, José é diferente. José mudou o ambiente da prisão. José conseguiu mudar o cárcere. Aqui agora é um ambiente diferente.
Tem alguém aqui que é de Deus. Tem alguém aqui que faz a diferença. O carcereiro conseguiu enxergar isso. Alguém aqui que veio para mudar a história desse ambiente. E lá junto com José tem o quê? Um copeiro e um padeiro, que trabalhavam para Faraó. E um dia eles sonham e contam um sonho para quem? Para o provedor, José. E José então interpreta os sonhos. Padeiro, você vai morrer. Copeiro, você vai ser restituído para o seu cargo. Você vai voltar a trabalhar com o Faraó. E tudo se cumpre, porque José é alguém usado por Deus. Vou repetir: José é aquele que tem uma promessa de Deus. José é alguém que Deus está cuidando, não só dele, mas transbordando na vida de outros. Ah, meu irmão, o provedor não é somente ele abençoado, mas ele derrama para o lado direito, como nós cantamos, ele derrama para o lado esquerdo, como nós cantamos, ele derrama para frente, como nós cantamos, ele derrama para trás, como nós cantamos, ele derrama para todos os lados, como nós cantamos. Por quê? Está debaixo da promessa de Deus. Aleluia! Mas nesse terceiro endereço, José é o quê? Esquecido. O copeiro esqueceu. José diz: olha, quando você sair, não se esqueça de mim. Lembre de mim quando você estiver lá fora. Muita gente tem esquecido das provisões de Deus para a sua vida, irmãos. Não esqueça do que Deus já fez. Que isso seja para a glória do Senhor Jesus. O terceiro endereço de José foi o lugar do esquecimento. Quanta gente está esquecendo da provisão de Deus e por isso está perdendo as bênçãos do Senhor. Nessa noite o Senhor nos chama a lembrarmos dos seus benefícios, assim como Davi: bendiga minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Bendiga minha alma ao Senhor, porque o Senhor é tudo que eu preciso para a minha vida. Provisão. Aquele homem copeiro é restituído ao seu local de trabalho. E o terceiro endereço de José é o endereço do esquecimento. Mas quem tem promessa, meus irmãos, quem tem promessa, eu tenho, eu creio que você tem promessa. Aleluia, então fique tranquilo, o processo não vai impedir das promessas de Deus se cumprirem na sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Vai chegar o endereço agora em que José vai ser reconhecido. Vai chegar o endereço agora que José será um canal de bênçãos. Vai chegar o endereço agora que José será honrado, porque os sonhos que Deus deu a ele não eram sonhos comuns, eram sonhos de propósitos, e os propósitos de Deus jamais serão frustrados. Chegando o quarto endereço. Agora qual é? José dorme na prisão e agora vai acordar no palácio de Faraó. Quarto endereço, no lugar mais nobre do Egito. José agora é colocado no palácio. Olha o que diz a Bíblia nesse quarto endereço. Gênesis 41, 39 ao 41. Faraó conseguiu ver o que os irmãos de José não viram, Silvana. Faraó conseguiu ver o que Potifar não conseguiu ver. Faraó conseguiu ver o que o copeiro não viu. Faraó conseguiu ver
que ele não podia abrir mão do provedor sentado na cadeira no seu palácio. E no versículo 39 ao 41 do capítulo 41, então disse, pois, o faraó a José. Aleluia. Entra na história, vai vendo agora. Aquele que passou por 3 endereços que lançaram mão da provisão, agora chega num palácio, lugar mais alto do país, do Egito. E nesse lugar, aonde Faraó tinha pessoas ao seu serviço, era só chamar que as pessoas estavam lá ao seu dispor. A riqueza estava na onde? No palácio. Ou seja, aquilo que menos precisava é o que mais reconheceu quem era José. E olha o que ele disse. Disse, pois, o faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Aleluia. Não há, José, ninguém tão criterioso e sábio como você. Por quê? Deus te revelou. Você é provedor porque você é de Deus. Eu não posso abrir mão daquele que é de Deus. Eu não posso abrir mão daquele que é instrumento de Deus. Não, não, não. Eu não posso abrir mão daqueles que Deus usa. Não, 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 não. Eu preciso tê-los comigo. José, foi Deus que te revelou, não é por você. Mas José, se Deus te revelou, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você é amigo de Deus, José. Deus te revela os seus segredos. Eu não posso abrir mão de você. Igreja do Senhor Jesus, abra os olhos nessa noite. Veja o que Deus tem colocado diante de você para ser um canal de bênçãos na sua vida. Não há ninguém tão sábio como você. E por isso, José, eu não abro mão de você aqui no meu palácio. Não, 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 não. Eu posso abrir mão de serviçais, posso abrir mão daqueles que caminham do meu lado, mas eu não posso abrir mão daquele que anda com Deus. Aleluia, aleluia. Não, não, se lá na casa de Israel você foi lançado fora, se na casa de Potifar por uma injustiça foi lançado fora, se na prisão foi esquecido, aqui não, aqui eu reconheço e quero você do meu lado. Olha, José, então você terá o comando de meu palácio, aleluia. Ou seja, os olhos de Faraó se abriram para quem era o provedor, quem era o instrumento de Deus naquele lugar. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono eu serei maior que você. E o faraó ainda prosseguiu. Aleluia. Entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Reconheceu. Aquele que tinha todo o controle percebeu que ele precisava de alguém usado por Deus para prover naquele país. Você sabe que você é um canal de bênçãos de Deus? Você também é filho de Abraão, você também é filha de Abraão. Quando você aceitou Jesus, você se tornou filha de Abraão. Quando você aceitou Jesus, você se tornou filho de Abraão, é o nosso pai. Por isso que Jesus, quando curou uma mulher que 18 anos estava encurvada,
e libertou ela daquele espírito que estava escravizando ela. Jesus falou para aqueles homens: homens fariseus, hipócritas, eu libertei essa mulher que estava escravizada. Sabe por quê? Ela também é filha de Abraão. Aleluia. A salvação na vida daquela mulher a tornou filha de Abraão. Por isso que quando Zaqueu desceu e recebeu Jesus gostoso, Jesus disse: esse também é filho de Abraão. Ele olhou para você, Hélio, e diz: você também é filho de Abraão. Ele olhou para você, Rafael, e diz: você é filho de Abraão. Olhou para você, Miriam, e diz: você é filha de Abraão. Olhou para você, Tatiana, e diz: você é filha de Abraão, porque você encontrou com Jesus Cristo. Somos também abençoados. Você é provedor aonde você está. Por isso que nós cantamos que aonde eu colocar as mãos, isso não é utopia não, irmãos, isso é Bíblia. E eu acredito no que a Bíblia diz. E se ela diz que eu sou filho de Abraão, tem bênção sobre a minha vida, e tudo que eu tocar abençoado será. Oh, aleluia. Isso não ficou reservado a José, é para você, Jonas. Não ficou reservado a José, é para você, Ana Lúcia. Não ficou reservado para José, é para você, Iago. É para mim, é para todos nós, aleluia. Aquilo que está na vida de José está na minha vida, está na sua vida. Eu e você somos canal de bênçãos aonde nós estamos. Precisamos enxergar. Mas às vezes, as pancadas da vida, as frustrações do processo da vida, muitas vezes até por não enxergarmos a provisão, nos cega. E a gente vê o provedor como inimigo. A gente olha para aquele que Deus está colocando como provedor e começa a enxergar como inimigo. Eu tinha uns 7 anos, mais ou menos, ali em frente à igreja, em Pinhal, onde eu morava no fundo. Era o lugar que eu brincava ali, era paralelepípedo. Não era asfalto ainda, era paralelepípedo. E ali na avenida, né, que vinha, depois virava, era paralelepípedo, bem em frente à igreja. E um certo dia, um carro veio pela avenida, e quando entrou no paralelepípedo, tinha um cachorrinho da vizinha, e ele saiu na rua, e o carro bateu nele. O cachorro que a gente brincava lá na rua, dócil, amigo. E o carro bateu nele, ele começou a gritar, latir. E eu lembro que eu e algumas pessoas, nós nos aproximamos dele, porque ele estava ali na rua. E aquele cachorrinho dócil, que sempre brincou com a gente, que você mexia com ele, ele banava o rabinho. Quando nós nos aproximamos dele para tentar ajudar, sabe o que ele fez? Avançou em nós. Nunca mais esqueci isso, de que um cão ferido você não pode aproximar, porque a dor faz ele avançar, e não enxergar que você está ali para auxiliar e para ajudar ele. A dor faz com que ele nos veja como inimigos e não aquele que quer prover na vida dele. Precisou alguém com experiência vir por trás, segurar a boca dele, para que ele pudesse ser carregado e receber o socorro. Mas quando ele estava curado, Jonas, restaurado daquele momento, ele voltou a ser dócil e amigo de todos nós. Problema que eu e você muitas vezes, pelas dores da vida, talvez você aí online,
pelas dores da vida, de tanto que você já sofreu, nos processos que Deus está te lapidando, e nas renúncias que você está fazendo nesse processo. Talvez a dor é tão grande que quando você olha para o provedor, você vê nele o inimigo e não aquele que vai te auxiliar e te ajudar. Mas que nessa noite, aleluia, os nossos olhos estejam como de Faraó, bem abertos para dizer: eu não abro mão daquele que é um canal de bênçãos para esse lugar. Aconteceu isso, das pessoas não enxergarem, quando Moisés, em um processo também, pega os líderes de cada tribo, 12 no total, e envia para avaliar a terra da promessa. Vai lá e examine a terra que eu prometi. Então Moisés chama os líderes e fala: olha, vai lá, então vocês agora vão observar a terra. Veja que terra é essa que Deus prometeu. Vê que lugar é esse que Deus disse que mana leite e mel. E eles saem, os 12, e eles vão por 40 dias, irmã Miriam, eles observam toda a terra, olham as plantações e a riqueza daquilo, os povos que habitavam lá, e pegam um cacho de uva, e precisa 2 homens carregar para trazer para Moisés, para mostrar para Moisés os frutos daquela terra. E quando eles chegam, mostram para Moisés e apresentam ali aquele cacho de uva. Diz: olha, os frutos lá é mais ou menos desse nível. A fartura, tâmaras, maravilhosa terra, mas lá tem gigantes. Nós não vamos conseguir possuí-la. 10 deles dão esse relatório. 10 deles olham aquele povo e os veem como gafanhotos. Impossível possuir a terra da provisão, porque lá tem gigantes, porque a cidade é bem fortificada, edificada. Nós não vamos possuir. Olhando para aquele povo, nós somos como gafanhotos. Reclamam com Moisés, querem levantar agora um capitão para retornarem para o Egito. Por quê? Essa promessa não é para nós, essa provisão a gente não vai tomar posse. Inflama o povo quer apedrejar Moisés, não é assim? Muitas vezes as pessoas querem apedrejar, mas glória a Deus que 2 deles, Josué e Calebe, eles tinham uma visão de que aquele que prometeu cumpre a sua promessa. E eles disseram: gente, não importa o que tenha lá, não importa o povo que habita lá, não importa as edificações que lá existem, se vocês estão olhando com o olhar de que nós parecemos gafanhotos contra eles, eu sei que não importa de que maneira, como Deus vai fazer, eu sei que se Ele prometeu, nós vamos possuir a terra da promessa, e lá tem provisão para a nossa vida. Lá é terra que mana leite e mel, aleluia. É terra maravilhosa, há provisão para todos nós, nesse lugar que Deus prometeu para nós. Olhar, José tipifica Cristo, e que eu e você então hoje possamos olhar para esse José e ver a sua história, e agora levantar os nossos olhos para o céu e olhar para Jesus Cristo. E assim como José, por onde passou foi provisão, eu quero olhar para Jesus Cristo, aquele que diz que está comigo todos os dias até a consumação dos séculos.
e confiar que aonde eu estou Ele está, e se Ele está, eu tenho provisão para minha vida, independente das circunstâncias que eu venha enfrentar. Jesus está comigo e Ele é o meu provedor. Pode vir, Ministério de Louvor, e eu quero concluir. Gênesis 41, dos 55 ao 57. Quando os egípcios começaram a passar fome, foram pedir alimentos ao rei. E ele disse: vão falar com José e façam o que ele disse. Eu quero convidar você, igreja, a falar com Jesus. Você quer provisão para a sua vida? Fale com Jesus e faça o que ele disser. Quando a fome aumentou no país inteiro, José abriu todos os armazéns e começou a vender cereais aos egípcios. E todos os países vinham gente ao Egito para comprar cereais de José, pois no mundo inteiro havia falta de alimento. Mas o provedor estava lá. O mundo todo pode estar sofrendo, mas se você estiver com Cristo, se você buscar nele o seu socorro, assim como o salmista diz: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não haverá fome na sua casa, haverá abundância, haverá cura, haverá libertação, haverá restauração, haverá casamentos felizes, famílias em harmonia, felizes, abençoadas, porque Ele provê na sua vida, na minha vida, na sua casa e na minha casa. Deus os abençoe, em nome de Jesus.